Senhores e senhoras, nesse momento, para fazer a análise crítica deste documentário, temos a satisfação de convidar o assistente social, mestre em política social, doutorando em sociologia pela UNB e pesquisador da ANES, Instituto de Bioética, Direitos Humanos de Gênero. Temos a satisfação de convidar o mestre Wederson Rufino dos Santos. Bom, boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região. Bom, a minha tarefa, na verdade, é muito menos de uma análise crítica do documentário e mais de contar um pouco das razões desse documentário, de como surgiu as ideias dele e, na medida do possível que der tempo, eu não sei exatamente quanto tempo que eu tenho, 20 minutos, de talvez iniciar algo que pode ser um comentário crítico do documentário. Bom, em primeiro lugar, vocês conheciam o documentário? Alguém aqui já conhecia? Só para saber mais ou menos a aproximação. Bom, o documentário é isso mesmo. Às vezes algumas cenas parecem compostas demais. Eu só queria lembrar que a gente está na Bahia, então todas aquelas cenas, ligou uma câmera perto de um baiano, eles de fato são daquele jeito, eles se aglomeram, eles cantam, tudo aquilo, aqueles instrumentos musicais que tem ali, de fato são da unidade, de fato são do HCT, eles têm aqueles instrumentos, que inclusive às vezes são utilizados como castigo para eles, são retirados os instrumentos musicais, mas aqueles instrumentos musicais são deles mesmo, então todas as trilhas sonoras que ali tem fazem parte mesmo do cenário, nada é composto, nada é pedido para eles, música faz muito parte do dia a dia deles. Assim como o encontro com o Bubu e o poema do Bubu, em que também não foi nada solicitado para ele, nos primeiros dias de gravação do documentário, ele, no segundo ou no terceiro dia, ele chegou para a equipe e disse: olha, eu sei que vocês estão fazendo aí um filme da história do HCT, e eu tenho um poema escrito, que eu venho escrevendo há algum tempo, que eu estou terminando de escrever, e eu queria mostrar para vocês. E o poema já tinha esse nome, A Casa dos Mortos, e contava por meio dessa poesia, essa ideia da mortificação daqueles indivíduos por meio das suas histórias, e que, na verdade, aquela é uma instituição de indivíduos vivos, mas para muitas pessoas, para a sociedade, são indivíduos mortos. Ele chega e apresenta esse poema, e a partir daí começa a se desenhar um roteiro que tornou possível a história ser contada por meio desses 3 atos, por meio dessas 3 cenas. A morte do Almerindo, né, culminando com o final da história do Almerindo, que ele diz que eu já estou morto, e aí a defensora diz que, de fato, para a sociedade ele já está morto. Tem a história do suicida do Jaime, aquele que diz que matou, saiu e matou novamente, e em seguida, depois daquele depoimento, ele acaba se suicidando. E a história do Antônio, que é aquela chegada dele, né? Aquela chegada quando começam as músicas, ele se aproxima ali. E aí, a partir dessas ideias e desse espírito do poema, é que foi possível ter o roteiro. E por que esse documentário? Esse documentário foi uma ideia, primeiro levantada pelo Ministério da Saúde, especificamente pela área técnica da saúde da população penitenciária, e que foi uma encomenda, digamos assim, para a ANIS, para o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, e para a professora Débora Diniz, que é professora da Universidade de Brasília, que já tinha feito alguns documentários
na área de direitos humanos, mas especificamente na área de direitos reprodutivos, de aborto e de direito de morrer. E eles queriam, principalmente por causa de um documentário que a professora Débora Diniz tinha feito, um documentário que se chama Quem São Elas? É um documentário sobre aborto, sobre mulheres que interromperam a gestação de fetos anencéfalos durante a vigência daquela liminar, daquela ação que foi julgada recentemente, mas enquanto vigorava a liminar daquela ação, mulheres que interromperam a gestação por fetos anencéfalos, o documentário era sobre a história dessas mulheres, principalmente para responder uma provocação do ministro César Peluso, que no momento do julgamento da liminar perguntava que mulheres são essas, quem são essas mulheres, a gente não sabe quais são os rostos dessas mulheres, porque vocês estão dizendo que esse é um assunto importante e a gente sequer sabe o rosto dessas mulheres. E o documentário Quem São Elas foi feito para contar as histórias de algumas mulheres que interromperam a gestação nesse período. E, semelhante a essa ideia de mostrar o rosto de quem são essas mulheres, o objetivo desse documentário que o Ministério da Saúde queria era um pouco de mostrar o rosto de quem são essas pessoas, esses homens e essas mulheres. Aqui no caso do HCT de Salvador não há mulheres, porque de fato no HCT não há mulheres, mas o Ministério da Saúde queria contar histórias, algumas poucas histórias desses indivíduos que vivem nessas unidades. E aí a pesquisa da professora Débora Diniz começou, ela visitou várias unidades no país até chegar no HCT de Salvador, e particularmente, ela conta isso, que particularmente das escolhas para se fazer o documentário lá, primeiro que o HCT de Salvador tem aquela vida mesmo que ali é mostrado, porque as pessoas durante todo o dia elas ficam de fato livres, assim, as celas são abertas e elas ficam trancadas nas suas celas apenas no momento de dormir. Então, esse ambiente de mais vida no HCT propiciava uma possibilidade de ser um documentário que não fosse tão difícil de ver na tela, alguma coisa nesse sentido. E depois, pelas histórias de cada dos indivíduos lá, acabou se escolhendo se fazer no próprio HCT de Salvador. Mas antes disso, ela conheceu algumas outras unidades. Para quem não sabe um pouco desse cenário dos hospitais de custódia no país, hoje a gente tem 26 unidades de custódia e tratamento psiquiátrico. Dessas 26 unidades, 23 são hospitais de custódia e tratamento e 3 alas psiquiátricas. Essas 3 alas psiquiátricas são uma, inclusive aqui no Mato Grosso, uma em Roraima, e no próprio Distrito Federal. Não há HCT no Distrito Federal, há uma ala de tratamento psiquiátrico que fica localizado num presídio. E as outras 23 unidades são hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, mas também não estão em todos os estados do Brasil. Tem 5 ou 6 estados que não têm nem ala de tratamento psiquiátrico, nem hospital de custódia, ou seja, possivelmente a única hipótese que a gente tem é que as pessoas em medidas de segurança ou que cometeram um crime, que tenham instalado um incidente de sanidade mental, possivelmente estão realizando tratamento psiquiátrico obrigatório em presídios ou em celas de penitenciárias comuns. Então, mais ou menos esse é o cenário dessas unidades que foi retratado nesse documentário. Do ponto de vista de desdobramento, o objetivo do Ministério da Saúde era, primeiro, da área técnica naquele momento, da equipe daquele momento, era esse primeiro momento de dar visibilidade mesmo a essas pessoas. Primeiro, a gente sabe que essa é uma população, essa é uma instituição híbrida da área de segurança pública e da área de saúde, e essa constituição muito singular, ela faz com que essa singularidade se reflete nos próprios problemas, que ora a responsabilidade dos problemas é atribuída ao Ministério da Saúde, ora é atribuído ao Ministério da Justiça, e o objetivo com o documentário inicialmente era um pouco
mostrar primeiro a cara desses indivíduos, para dizer que eles existem inicialmente. Para vocês terem uma ideia, na época do documentário, o Ministério da Justiça sequer tinha noção de quantos eram esses indivíduos que estavam nessas 26 unidades do país. E um dos desdobramentos a partir desse documentário, que rodou o país, ganhou vários prêmios, foi super importante para o Ministério da Justiça, da Saúde, a partir desse documentário, o Ministério da Justiça resolveu fazer um censo de todos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico do país. Esse censo também foi coordenado pela professora Débora Diniz e realizado durante o ano passado. Atualmente, o censo está em fase de análise desses dados. Então, todas essas 26 unidades foram visitadas. Ao todo, totalizou 3.989 pessoas no país. A estimativa do Ministério da Justiça era de que havia 4.500 pessoas nessas 26 unidades. Então, o número exato foi abaixo da expectativa do Ministério da Justiça. Então, só para demonstrar um pouco a história, né? Tanto o momento anterior de justificativa desse documentário e um possível desdobramento, né, a partir dele, que foi esse censo. Aí já o censo foi realizado, uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça, pelo próprio Departamento Penitenciário Nacional, onde é a primeira vez que a gente vai conhecer a realidade dessas 26 unidades. A gente não sabe nada dessa população, com exceção de alguns estudos particulares de perfil de algumas unidades de forma isolada. Então a gente vai ter, os resultados finais vão ser publicados nos próximos 3, 4 meses. Então a gente vai ter uma magnitude do perfil sociodemográfico, perfil psiquiátrico e o perfil penal desses 3.989 indivíduos no país inteiro. Então, um pouco era isso que eu queria apresentar do que é esse documentário, para, a partir daí, a gente ir para o nosso momento da mesa, para a gente discutir quais são os desafios, o que muita gente diz que os manicômios judiciários são... Manicômios judiciários é uma expressão antiga que, desde 1984, desde a Lei de Execuções Penais, ela substituiu toda essa nomenclatura de manicômios judiciários por hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, por isso que a gente encontra, né, no próprio de Salvador, hospital de custódia e tratamento. Então, muita gente diz que os hospitais de custódia são a última fronteira da reforma psiquiátrica, que é aonde a reforma psiquiátrica não chegou e tem enormes desafios para chegar. E o comentário óbvio que a gente faz é: tá, tudo bem, mas essas pessoas cometeram um crime e é lógico que a reforma psiquiátrica não vai chegar nesses lugares. E discutir o que isso significa, quais as implicações dessas unidades e os desafios da reforma psiquiátrica chegar até esses lugares, é um pouco o que eu pelo menos pretendo fazer na próxima mesa, onde eu vou mostrar os resultados, alguns poucos resultados de uma pesquisa antes desse censo psiquiátrico que a gente fez em todo o ano passado, nas 26 unidades. A gente fez um estudo piloto em 2 estados, em 4 unidades em 2 estados, no próprio estado da Bahia e no estado de Minas Gerais. A gente fez um mini censo desses 2 estados, e aí eu tenho alguns resultados dessa pesquisa desses 2 estados que eu queria conversar com vocês, demonstrar para vocês na próxima mesa, para a gente discutir um pouco de quais são esses desafios. Esse tema é um tema de segurança pública, esse tema é um tema de assistência em saúde, é um tema de assistência social,
aonde está esse tema, aonde está a responsabilidade desse tema, e basicamente era isso. Se alguém tiver, como a gente vai para a próxima mesa, se alguém tiver alguma dúvida sobre o documentário, alguma pergunta que queira fazer, porque talvez na próxima mesa fique um pouco deslocado, eu não sei. Não, na verdade, ele não foi resultado de uma pesquisa. Ele foi uma pesquisa em si, uma pesquisa etnográfica. Ele foi, como eu falei, ele foi uma encomenda do Ministério da Saúde, da área técnica da saúde da população penitenciária, que eles tinham objetivos maiores, eles sabiam o que eles estavam fazendo, é como que eles quisessem provocar um pouco a estrutura, eles sabiam que ao mostrar o rosto dessas pessoas, teriam desdobramentos. E eles contaram, o que eles queriam inicialmente era algo um pouco despretensioso, mas ao mesmo tempo eles sabiam os resultados que isso poderia provocar, que era, ao contar a história de algumas pessoas, de algumas unidades, isso teria repercussão, porque essa é uma população completamente invisibilizada, e no fundo, a área técnica sabia que ao contar as histórias dessas pessoas, teriam desdobramentos. Tanto é que teve, de fato, que o principal desdobramento foi, a partir desse documentário, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça decidiu fazer um censo de todas essas unidades para saber qual é a realidade. Então, o documentário é uma pesquisa etnográfica em si, nesse sentido. Bom, quando o documentário foi feito, o Bubu é um personagem interessantíssimo. Vocês viram no final ali, quase antes de começar os créditos, dizendo que o Bubu já tinha 12 internações. No censo dos hospitais do ano passado, eu estive em todas as unidades do país, inclusive na de Salvador. Quando a gente foi em Salvador para coletar os dados, o Bubu já estava na 16ª internação. Em 2 anos, 2011, o ano passado, em 2 anos, que o documentário foi feito em 2009, 2 anos ele já tinha mais 4 internações. E sabem qual é o crime do Bubu? A mãe dele é prefeita de uma cidade no interior da Bahia. E isso está nos extras do documentário. Só para deixar claro, esse documentário está disponível. Tem uma página na internet do documentário que pode ser assistido para todo mundo. Só digitar a Casa dos Mortos que vai aparecer. Nos extras dos documentários vocês vão ver um pouco da história do Bubu. O crime dele é que, por a mãe ser prefeita de uma cidade e ele ser uma pessoa extrovertida, popular, a cidade conhece ele faz campanha política contra a mãe dele. E aí, a mãe dele, nas primeiras internações, a mãe dele era vereadora, depois foi prefeita, depois foi vice-prefeita. Então, os principais crimes dele é de perturbação da ordem mesmo. Ele vai para a rua para fazer campanha contra a mãe dele, que obviamente ele tem problemas de ordem afetiva, de convivência com a mãe dele. E basicamente os crimes dele são de perturbação da ordem. Se é que isso nem é crime exatamente, mas ele incomoda, ele é preso e volta novamente. Porque, para quem não conhece muito das etapas do cumprimento da medida de segurança, a medida de segurança ela tem um período de desinternação condicional, que é de 1 ano. O indivíduo, depois da cessação da periculosidade detectada pelo exame psiquiátrico feito anualmente, o indivíduo tem 1 ano de desinternação condicional. Se nesse 1 ano ele não comete uma série de regras, não infringe algumas regras do funcionamento desse livramento condicional, se continua o tratamento, se não comete nenhum outro novo crime, depois de 1 ano a medida de segurança é automaticamente extinta. Como ele volta para casa, para a cidade da mãe dele, ele comete alguma coisa e automaticamente ele volta para o HCT. Então essas 16 internações dele basicamente por causa de cometer alguma coisa nesse período da liberdade condicional. Tá? Então é por isso que ele volta com tanta facilidade assim.
Algo mais? Não, desculpa, só para deixar claro, o poema, aí é nisso, ele provavelmente, acho que ele continua lá ainda, nesse momento ele ainda está lá, mas o poema foi escrito enquanto ele estava lá dentro mesmo do HCT. Ele tem lá, tinha papel, caneta, e ele escreveu lá. Ele, de fato, ele citando Dante Alighieri, ele conhece, ele conhece filosofia, conhece história, e ele escreveu o poema lá enquanto ele estava e entregou para Débora Diniz, enquanto ela começava a fazer o documentário. Tá? Desculpa, quem que tinha levantado? Quando eles são autuados como criminosos, né? Aí eles são tidos como programa psicológico, né, no caso. Se não tiver um local apropriado, eles ficam na prisão mesmo? É o seguinte, todo o trâmite, existe uma infinidade de combinações possíveis a depender da unidade, da região, do estado no Brasil. Quando a pessoa comete um crime, que pode se dar de várias maneiras, ela comete um crime e ele é alguém que facilmente tem um histórico de internação psiquiátrica ou indica que visivelmente que ele está em perturbação de algum tipo de transtorno, alguma coisa nesse sentido, o delegado informa e o Ministério Público pede um procedimento que se chama incidente de sanidade mental, que ele vai averiguar se aquele indivíduo tem uma doença, um transtorno mental, e principalmente para avaliar se no momento do crime, da infração penal, ele estava sob o efeito desse transtorno ou dessa doença. Então, quem que instala esse incidente de sanidade mental é o Ministério Público. Então, e pode ser pedido por advogados, pelo próprio delegado, pela própria família, quando a família já anuncia, olha, ele roubou uma bicicleta, mas ele tem transtorno mental, que é o caso do Almerindo, que ficou todos aqueles anos porque ele roubou uma bicicleta para dar uma volta e meia hora depois ele devolve a bicicleta para a pessoa, só que antes ele atirou uma pedra no garoto da bicicleta, e o crime do Almerindo é lesão corporal. E no caso do Almerindo foi o delegado que pediu, em seguida quando ele foi parar, porque ele era o conhecido doidinho da rua, então todo mundo sabia quem era ele na cidade dele. À medida que ele foi pego, o delegado já desconfiou que ele tinha algum transtorno, pede ao Ministério Público, o Ministério Público instala o incidente. A depender do Estado, ele vai para essas unidades de hospital de custódia, de tratamento psiquiátrico, para fazer esse exame, que, de acordo com o Código Penal, tem até 45 dias para realizar esse exame. Só que esse exame tem atrasos em todo o país. E se não tiver no estado, né, como a gente tem alguns estados que não tem, ou se não tiver na cidade, ele é deslocado para a cidade. Geralmente o HCT fica na capital do país, com exceção de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem 3 unidades de HCT. Então ele é transferido para essas unidades, é nessas unidades que é feito esse exame. Depois de que é feito o exame, ele retorna para sua vara de origem, para a delegacia ou para o presídio, até sair o processo, a sentença. E às vezes, como ele, a depender do estado dele, ele fica direto no HCT, né, para realizar um tratamento. Mais ou menos? Tá bom. Bom, era isso, gente, que eu queria apresentar para vocês. Tá? E depois, no final, a gente pode, se alguém tiver mais dúvidas.